Irmãos, eu vou começar com aquela pergunta: e aí, como é que está seu coração? É para a gente ver realmente nosso coração diante do Senhor, como é que ele está hoje. Vamos ler alguns versículos e depois a gente vai para a passagem. Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Irmãos, aqui quando fala de você guardar o seu coração porque dele procedem as fontes da vida, ele está se referindo ao quê? Aos seus pensamentos, o seu modo de falar. Por quê? Tudo que a gente faz, como a gente vive, como a gente fala, está fazendo o quê? Externando, colocando para fora o que tem no nosso coração. Então, se nós guardamos o nosso coração, colocamos ele no Senhor, ele vai fazer o quê? O nosso agir, o nosso viver, o nosso falar. Ele vai colocar para fora as fontes da vida. Então aqui já começa falando: guarda o teu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Agora vamos para Mateus 12, 34 e 35. Diz assim: todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Espera, eu estou no 13, desculpa. É o 12. A gente vai ler o 13 também, mas agora é o 12. É o 34 e 35. Ele fala: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mostrando novamente o nosso coração. Se o nosso coração for bom, nós vamos tirar coisas boas. Se o nosso coração for mau, não tem como nós tirarmos coisas boas. Amém? Isso mostra o quê, irmãos? Que mesmo você olhe para o mundo, para as pessoas, uma pessoa que não serve ao Senhor, que não entregou sua vida ao Senhor, nós podemos olhar e ver ela fazer boas obras. Não significa que o coração dela seja bom. Por quê? Pode ser que ela queira, por meio dessas boas obras, chegar a uma outra finalidade. Então, se você parar para ver, não são boas obras. Amém? Porque a finalidade não está em Deus, então não é uma coisa boa. Por mais que aos nossos olhos a nossa própria justiça pareça bom. Amém? Vamos para Provérbios 16. Provérbios 16, 1. Diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Irmãos, o nosso coração, ele pode planejar muitas coisas. A gente planeja, é bom que a gente planeje as coisas, né? Só que a resposta certa, as coisas que vão acontecer, elas vêm do Senhor. Esse versículo está mostrando o quê? Que nós podemos planejar tudo, mas a soberania de Deus, ela prevalece. Até mesmo a resposta certa que nós damos, é o Senhor quem nos dá. Amém? Então aqui nesse versículo ele vem mostrar o quê? Que a decisão, quem toma, não é o nosso coração, mas o nosso Deus, na sua soberania, ele vai direcionando todas as coisas. Nós podemos planejar muita coisa, mas quem que vai realizar? Quem que vai permitir? É a soberania do Senhor. Amém? Então isso é para também dar uma acalmada no nosso coração. Porque às vezes a gente se desespera e acaba o quê? Não confiando no Senhor. A gente acaba confiando muito no que a gente pode fazer, não confiando em Deus, crendo nos planos que nós estamos fazendo. Mas nós temos que confiar o quê? Que a soberania está nas mãos do Senhor. O nosso Deus, ele está sobre todas as coisas. Amém? Vamos para Jeremias 17. Jeremias 17, versículo 9. Diz assim: enganoso é o coração,
mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, versículo 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Aqui, irmãos, fica bem claro como é o nosso coração. Por quê, irmãos? Com a queda do homem, entrou o pecado, e o que aconteceu com o coração do homem? O coração do homem, ele faz o quê? Ele se afasta de Deus. Lembra lá no Jardim do Éden? Adão e Eva comem do fruto, Deus aparece, eles fazem o quê? Se escondem. Irmãos, todo ser humano que o Espírito Santo não age no coração dele, dando um coração novo, e a gente vai ver isso aqui, ele faz o quê? Ele se afasta de Deus. O natural dele é se afastar de Deus. O coração do homem, que não foi transformado pelo Espírito Santo, ele não tem nada que o leva a se achegar a Deus. Qual que é o natural dele? Se afastar. Por isso está falando aqui que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Por mais que nós pensemos, vou fazer coisas boas, mas, irmãos, bom é só um, que é Deus. O nosso coração, dele não pode fluir coisas boas se essas coisas não vierem de Deus. Amém? Então, por mais que você veja uma pessoa que não serve ao Senhor, que ela faça coisas boas, essas coisas boas, na verdade, não são boas. Amém? O nosso coração, às vezes, na nossa maior boa vontade de fazer alguma coisa, se essa coisa não tiver proveniência de Deus, ela vai ser o quê? Não vai ser uma coisa boa, tá? O nosso coração é corrupto, apesar das suas boas intenções. Vocês já ouviram falar, a pessoa vai fazer uma coisa extremamente absurda e ela fala, não, mas Deus me deu paz, o meu coração está em paz, o meu coração está tranquilo, está fazendo o maior absurdo do mundo. Por quê? Porque o coração ele vai ter paz nessas coisas que ele é enganoso. Se a gente confia no nosso coração, a chance de nós nos enganarmos, ela é imensa. Amém? Por isso a gente tem que ter o cuidado com o nosso coração, com o que brota no nosso coração, para conseguir avaliar, isso vem de Deus ou isso não vem de Deus. Amém? Então, irmãos, a gente já vem com esse coração, mas Deus vai nos dar um coração novo. Amém? Vamos para Mateus 15, 18 e 19. Mateus capítulo 15, versículos 18 e 19. Diz assim: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Irmãos, aqui mostra isso que a gente acabou de ver em Jeremias. Por quê? Tudo que nós fazemos, tudo que está aqui, provém o quê? Do coração. A nossa ação, ela inicia onde? No nosso coração. Por isso nós precisamos ter cuidado quando a gente tem uma amargura, quando a gente não perdoa alguém, quando a gente tem uma mágoa, porque isso pode fazer o quê? Começa lá no coração e aí começa a sair. Amém? Começa a sair da nossa boca. Pode perceber, irmãos, o dia que a gente está mais irritado, quando a gente não se aproxima do Senhor, quando a gente para de orar, para de ler a Bíblia, a gente começa a falar coisas que às vezes até mesmo a gente se surpreende. Porque o nosso coração começa a se encher de outras coisas que não é o nosso Deus. Amém? Então temos que ter muito cuidado com o que tem no nosso coração. E é um grande indicativo para nós. Se o que sai da nossa boca não provém de Deus, é sinal que o que tem no nosso coração também não provém de Deus. Precisamos nos arrepender. Amém? Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, versículo 26. Diz assim:
Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Irmãos, o homem caído, ele não pode agradar a Deus. Ele tem um coração de pedra, coração duro. Mas o Espírito Santo, ele age no nosso coração, fazendo o quê? Mudando nosso coração, nos dando um coração de carne. Um coração que agora, ele tem uma disposição a buscar a Deus, a agradar a Deus. Por isso, irmãos, a gente não pode exigir de um incrédulo que ele busque a Deus. Por quê? Ele não tem disposição nenhuma em seu coração para buscar a Deus. A menos que o Espírito Santo faça isso, ó. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Perceba, irmãos, que não é algo que nós fazemos. O Espírito Santo age em nós, nos tira esse coração de pedra, esse coração que quer se afastar de Deus, e coloca em nós um novo coração, um coração que agora tem uma disposição para buscar a Deus. Então, nem mesmo buscar a Deus provém de nós, né? A misericórdia de Deus, a nossa salvação, ela não provém de nós, ela é dom de Deus. Amém? Vamos agora, irmãos, para Mateus 13, de 21 a 23, de 1 a 23. Pronto, agora a gente vai entrar no texto. Fizemos a breve introdução. Agora a gente vai entrar no texto. É a parábola do semeador. Versículo 1 diz assim: No mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Ó, então só diminui um pouquinho o grave, que está dando um eco abafado. É o microfone 2. É um? Diminui um pouquinho o grave dele. Não, diminui o grave. Isso. Que ele está dando esse mais abafado. Continuando. Outra caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que se tem lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo
que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Irmãos, aqui no texto, nós percebemos algumas coisas. Primeiro, Jesus fala por parábolas. Por quê? Porque o objetivo dele é que quem esteja com ele, quem o conheça, vai entender o que ele está falando. Né? Sabe aquele clássico ditado, para bom entendedor meia palavra basta? Então, Jesus ele falava por parábolas porque os que estavam com ele, perto dele, que se aproximavam dele em realidade, de coração, eles conseguiam compreender. Agora, os outros que se aproximavam só para querer pegar ele em alguma coisa, que se aproximavam não com boas intenções, eles não estavam perto de Jesus, não conheciam o modo de Jesus falar. Então, eles não conseguiam entender. Amém? Então, nesse falar por parábolas, Jesus está fazendo o quê? Ele está filtrando as pessoas. Amém? E um detalhe, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, porque eles falam por parábolas. E Jesus explica isso aqui. Mais uma coisa importante, irmãos, o versículo 16. Bem-aventurado vós, porque os vossos olhos veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Irmãos, nós somos bem-aventurados. Por quê? Porque os nossos olhos veem, estamos aqui, vendo e ouvindo a palavra de Deus. E temos aqui a explicação da parábola, dada pelo nosso Senhor. Então nós estamos vendo, estamos ouvindo, nós precisamos fazer o que também? Compreender. Amém? Então já somos bem-aventurados. Temos aqui a palavra de Deus, que está disponível para nós ouvirmos e vermos. Amém? E aí Jesus começa a explicar: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Irmãos, por que Jesus traz a figura da beira do caminho? Porque quando você ia fazer as semeaduras, tem que fazer o quê? Lavrar o solo. Pegar o arado, passar, porque aquele solo que em cima está duro, não adianta você jogar a semente, ela não vai entrar. Você tem que primeiro arar, depois lançar a semente. Mas por que Jesus fala da beira do caminho? A terra mais dura, qual que é? A terra que tem trânsito. Você vai passando e vai pisando, vai passando e vai pisando. E ela vai se tornando cada vez mais dura. A terra que não tem trânsito, cresce mato. Então, não é dura. Há uma possibilidade de semear. Mas a terra que passa muita coisa, o solo está duro, a semente cai e ela não vai frutificar. E um detalhe é que Jesus fala, os que não a compreendem. Não é que você não está ouvindo, não é que a pessoa não está ouvindo, é que ela não compreende, não faz sentido. Mas por que fica duro, irmãos, esse coração? Porque a gente tem que se perguntar, o que está transitando no nosso coração? O que nós estamos vendo, ouvindo, o que passa no nosso coração? O que você tem deixado transitar no seu coração? Porque, irmãos, muitas vezes
Hoje, a gente tem muitas filosofias, muitas maneiras de pensar, muitas doutrinas, e muitas delas, elas fazem o quê? Se opõem à palavra de Deus. Bem? Principalmente, eu sou professor, e muitas vezes vem um discurso que é totalmente contrário ao que a gente tem aqui na Bíblia. Por exemplo, se um aluno chegar e falar que ele se sente homossexual, você tem que reforçar, você tem que ajudar ele a se sentir... Não, irmãos. Como cristão, não. Não tem essa. Mas qual que é o discurso pedagógico hoje? Você tem que aceitar o aluno do jeito que ele é e fazer com que ele se aceite do jeito que ele acha que ele é. Mas peraí, a Bíblia não diz isso. Então, eu não devo fazer. Só que se nós dermos muito ouvido a esses discursos, o que vai acontecer? Nosso coração vai começar a se endurecer. Para quando nós chegarmos na palavra de Deus e Ele falar sobre imoralidade sexual, sobre homossexualismo, sobre adultério, o que vai acontecer com o nosso coração? Vai bater, vai estar duro, nós não vamos compreender. A palavra de Deus não vai conseguir entrar no nosso coração. Perceba, irmãos, que gera uma resistência, Como, por exemplo, vamos falar das clássicas novelas. Como eram as novelas... Vou falar antigamente que eu não assisto novela hoje em dia. Como que era? A gente sempre torcia pela outra. Sempre. Era sempre assim, o cara era casado com uma mulher, ele arrumava outra mulher fora do casamento e todo o enredo era para você torcer fervorosamente pela outra, pelo adultério. O que acontece, irmãos? Aí quando acontece uma situação de você presenciar o adultério, isso não te causa constrangimento nenhum. E quando a Bíblia condena o adultério, você fica, não, mas não é bem assim. Irmãos, é bem assim. Exatamente assim como está escrito na Bíblia. Perceba que você não se tornou ateu. Perceba, você não compreende mais o que diz a palavra de Deus. O coração se tornou duro. Eu estou dando alguns exemplos, irmãos, tem vários. Se você parar, sentar, ler a Bíblia e orar ao Senhor, o Senhor vai te mostrar muito mais coisas que endurecem o nosso coração. Vai te mostrar muito mais coisas que dificultam a nossa compreensão da palavra de Deus. Esse é o quê? É o solo duro, que está à beira do caminho. Nós temos que tomar muito cuidado para que nosso coração não seja endurecido. Amém? Próximo versículo. E aí vem o maligno e arrebata a semente. Isso que foi semeado no coração, o maligno tira, não tem como frutificar. No versículo 20, que foi semeado em solo rochoso, é o que ouve a palavra, a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Irmãos, aqui a gente vê o quê? Um coração que lê a Bíblia, que fica feliz, que a recebe com muita alegria, que concorda. Mas quando vem uma provação, uma dificuldade por causa da palavra, o que acontece? Se escandaliza. O que acontece? Não é bem assim não. Tá dizendo aqui, mas eu não concordo com tudo isso. Tá dizendo aqui na Bíblia, a Bíblia diz isso, mas eu acho que está meio errado. Não tem raiz. A palavra não consegue ter profundidade. O que acontece? Você está com seus amigos, eles querem fazer alguma coisa que vai contra a palavra de Deus, você faz o quê? Não, mas eu sou meus amigos. Por que eu não vou? Por que eu vou me afastar? Não tem raiz. Eles querem fazer tal coisa. Por que eu não posso fazer? Quando a palavra ela nos restringe, ela nos constrange, o que acontece? Ou nós vamos acatar essa restrição da palavra de Deus, essa restrição que ela nos dá,
ou a gente vai se escandalizar. Aqui no texto, Jesus está falando da perseguição por causa da palavra, porque ele já estava antecedendo que ia ter perseguição aos cristãos. Iam ter angústias, eles iam sofrer restrições bem severas. E Jesus está falando, alguns vão olhar para essa restrição, olhar para Cristo, olhar para a palavra de Deus e vão fazer o quê? Não, é muita coisa que eu tenho que abrir mão para poder ter isso aqui, para poder ter a salvação. E vão fazer o quê? Deixar. Amém? Irmãos, nós temos que ter cuidado, né, com o que tem no nosso coração, com o que vai sendo colocado no nosso coração. Porque pode começar a gerar essas pedras e não deixar a palavra de Deus penetrar. A gente começa a entender, a compreender, mas não é algo superficial. Sabe aquilo? Eu conheço a palavra com superficialidade. Eu não me debrucei para entender, para compreender, para me aprofundar. Aí o que acontece? Você acaba aceitando qualquer coisa. Ou acaba inventando qualquer coisa. Um absurdo que eu ouvi uma vez, quando estava na faculdade, um jovem falou a seguinte frase, eu lembro até hoje. Se eu tenho certeza que eu vou casar com aquela irmã, eu posso fazer sexo com ela. Absurdo. Absurdo. Mas veja, o que ele vai criando? Superficialidade, com essa palavra superficialmente. Aí ele cria uma coisa absurda como essa. Porque não tem profundidade para entender que isso é pecado. Enquanto você não casou, você não é casado. Então você não pode ter uma vida de casado. Simples assim. Só que por não ter profundidade, acaba fazendo o quê? Abrindo muita brecha para pecados. Novamente, irmãos, temos que cuidar do nosso coração. E aí o versículo 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Aqui a gente tem o quê? Um coração que ele recebe a palavra, ele pode até se aprofundar, né? Ele vai ter raiz. Só que o que acontece? Ele olha para o mundo e vê esses cuidados do mundo, ele se fascina com as riquezas, e isso acaba fazendo o quê? Sufocando a palavra. Isso acaba abafando. Né? Não é, irmãos, vamos deixar bem claro, está aqui, a fascinação das riquezas não significa que você não pode ser rico. Não significa que você não possa trabalhar, ter dinheiro. Significa o quê? A tua riqueza, ela não pode te cativar. Ela não pode te prender. Amém? A tua vida não pode girar em volta de riqueza, riqueza, riqueza. Amém? Só que ele também fala aqui dos cuidados do mundo. Eu quero ser muito bem visto pela sociedade. Eu quero galgar uma grande posição profissional. Eu quero ser uma pessoa de destaque. Eu quero que o mundo olhe para mim com holofotes. Só que, para ter isso, eu tenho que fazer o quê? Eu não posso falar que sou cristão. O que acontece? Começa a abafar. Porque aí você tem que começar o quê? Para se entregar a isso, você começa a abafar a palavra de Deus. Você começa a abrir mão das coisas. Você começa a fazer vista grossa. Uma vez eu ouvi de um irmão que ele era construtor. Aí ele falou, não, é que assim, gasta tanto para isso, tanto para propina. Aí eu, o quê? Ele porque se não for assim, não anda as coisas. Assim, Mas irmãos, aí... Isso não é incomum. O pior é isso, irmãos, não é incomum. Por quê? Às vezes a gente tem um desejo tão grande por obter riquezas que a gente começa a abrir mão de coisas que a própria palavra de Deus, ela denuncia. Entenda, não é não conhecer a palavra, é você abafar ela. Você joga um paninho por cima e você começa a deixar de lado. Você quer ter destaque na tua profissão,
Só que, para isso, você faz o quê? Você deixa as coisas, você começa a permitir, começa a ser permissivo, com várias e várias coisas. E elas são contrárias ao que a gente tem aqui na palavra. E ela começa a ficar abafada. E aí tem como frutificar? Não tem como frutificar. Não tem como gerar alguma coisa. Nem vai para lá com a mamãe, vai. E aí, vem o que foi semeado em uma boa terra. É o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Irmãos, a boa terra é aquela em que o solo foi trabalhado, então não é duro. Se tiveram pedras, elas foram totalmente retiradas. Então a raiz pode crescer e não tem mais nada crescendo além dela. Né? O grande problema dos espinhos, que a gente viu, é que às vezes a gente deixa semear outra coisa no nosso coração. E ela vai crescer junto. Né? Hoje, o que a gente mais tem da internet? O vídeo que mais aparece é: aprenda a investir comigo e fique rico. É fique milionário, não é nem fique rico mais, é fique milionário fazendo tal coisa. Aqui são as coisas de 2026 que, se você fizer, você vai ficar rico. É o quê? É despertando o quê no nosso coração? Começa a semear o quê? Dinheiro, 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 dinheiro. Vocês lembram do Muttley? Ah, meu Deus. Que ele ficava medalha, 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 medalha. Ah, meu Deus. Poucas pessoas entenderam isso aí. Mas o que acontece? Começa a ter no coração o quê? Uma outra semente. Que ela vai crescer. A menos que você arranque, ela vai crescer. E um detalhe, não somos nós que arrancamos, né? Quem arranca? Nosso próprio Deus. É Ele, da mesma forma que é o Espírito Santo que nos dá um novo coração, quem pode fazer essa obra do nosso coração de ir retirando, ir afofando, ir retirando espinhos e pedras, é o nosso próprio Deus. Por isso precisamos orar, irmãos, pedindo um coração que seja uma boa terra. Por isso precisamos buscar, irmãos, ouvir e compreender a palavra de Deus. Né? Buscar sempre, irmãos, se puder estudar a palavra, se aprofundar, entender o que o texto realmente quer dizer, isso nos ajuda a compreender melhor a palavra de Deus. Amém? Por isso, encorajo os irmãos a virem nas quartas-feiras, nos domingos, nos pequenos grupos. Para quê? Para nós conseguirmos compreender melhor a palavra de Deus. Amém? Irmãos, um detalhe, né? A gente vê aqui 4 tipos de terra, mas na verdade são 2. É um que frutifica e os outros que não conseguem frutificar. Então, qual é o segredo para a frutificação? Que o nosso coração seja uma boa terra. Que o nosso coração ele não seja duro, não tenha pedras e não tenha espinhos ou qualquer outra coisa semeada. Isso acontece do dia para a noite? Pá! Não, irmãos, é dia a dia o nosso Deus fazendo esse trabalho de agricultor no nosso coração. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho do dia para a noite, é um trabalho demorado, porque principalmente em nós ainda habita o pecado e nós tendemos a resistir a isso. Então nós temos que dia a dia ir diante do nosso Deus buscando isso. Amém? Vamos ler Hebreus 3, 12 ao 15. Hebreus 3, do 12 ao 15. Diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós
seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Né, irmãos, temos que ter esse cuidado de não haver em nós um perverso coração de incredulidade, de não crer na palavra de Deus, de duvidar da palavra de Deus, de não a compreender adequadamente. E também fala para nós não sermos endurecidos pelo engano do pecado. Né? O que endurece nosso coração? O pecado. Se nós abrirmos portas para o pecado, nosso coração ele vai ser endurecido. Sendo endurecido, ele começa a resistir à palavra de Deus. Nós vamos fazer o quê? Não vamos mais compreender. Não sei se os irmãos já passaram por isso, eu já passei. Às vezes a gente começa a ter algumas amizades que elas são bem tortas. Aí o que acontece? Não, isso não é nada. O que acontece? Essas más amizades começam a corromper o nosso coração. O que começam a falar, a gente começa a não dar importância, começa a corromper o nosso coração. Tem até um versículo, lembrei dele agora, que ele fala que as más conversações, elas pervertem os bons costumes. Eu não lembro onde é que ele está. Mas isso mostra o quê? Que dependendo de com quem nós conversamos, com quem nós nos confraternizamos, das nossas amizades, isso pode fazer o quê com o nosso coração? Nos levar para o engano do pecado e começar a endurecer o nosso coração. Irmãos, isso acontece. Eu comecei a perceber que eu estava muito mais frio. Começava a esfriar. Minha leitura da Bíblia não era mais a mesma, minha oração não era mais a mesma, meu louvor não era mais o mesmo. Por quê? Porque o coração começou a endurecer. E a compreensão da palavra começou a não ser mais a mesma. Começa a ter o quê? Há uma dúvida, tipo, será que é mesmo assim? Ou a grande premissa que alguns pastores têm trazido hoje, até algumas igrejas grandes, essa palavra não está atualizada. Essa palavra é para 2000 anos atrás, hoje ela não cabe mais. Percebe, irmãos, que isso é um grande engano do pecado? Você querer colocar o pecado dentro da igreja? Para isso, você faz o quê? Você barra a compreensão do que está escrito aqui na Bíblia? Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos, com o nosso coração. Por isso a pergunta inicial, irmãos, como está o seu coração? É uma pergunta que a gente tem que se fazer a cada dia, para ver se o nosso coração ele não está sendo endurecido, se ele não tem pedras, ou se a palavra de Deus não está sendo sufocada no nosso coração. Às vezes a gente quer se matar de trabalhar para conseguir alguma coisa, e a gente percebe que se a gente se matar, a gente não vai viver. É meio óbvio, né? Às vezes a gente quer se matar de trabalhar, quer se matar de estudar, mas aí esquece que se a gente se matar, a gente não vive. E o nosso Deus ele nos chama o quê? Para a vida. Não que você não tenha que trabalhar e estudar. Mas o que tem que ser o principal na nossa vida? Cristo tem que ser a palavra de Deus. Sendo ela o principal ponto da nossa vida, todas as outras coisas, irmãos, vão vir. Amém? Olhai os lírios dos campos, eles não tecem nem fiam, e nenhum deles, e Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como nenhum deles. Os pardais não ajuntam, nem semeiam, nem plantam, e Deus os sustenta. Ainda mais nós, homens de pequena fé. Por isso, irmãos, nosso coração ele tem que estar amparado no Senhor. Amém? Temos que fugir do pecado, para que o nosso coração não seja endurecido. Temos que buscar na palavra compreensão, não é apenas ler, temos que ler, mas buscar também compreender. O que está escrito aqui? Tá, acabei de ler. Mas hoje, para a minha vida,
que é isso? Como que se aplica? O que isso aqui, que muitas vezes vai acontecer, o que eu estou lendo na Bíblia, o que isso está confrontando a minha vida? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela vai nos confrontar. A palavra de Deus, ela vai nos confrontar porque ela vai mostrar para nós o que não está adequado. O que a gente tem que fazer, irmãos? Arrependimento. Que a gente, até o pastor Felipe pregou, o perdão, o arrependimento. Diante da palavra de Deus, nós precisamos ter isso, irmãos. Amém? Por isso eu encorajo os irmãos novamente, irmãos. Vamos cuidar do nosso coração. Amém? Para que a palavra de Deus frutifique, para que nós possamos compreendê-la, possamos nos apartar do pecado, possamos frutificar. Amém? Possamos apresentar ao nosso Senhor os frutos do nosso trabalho, como um servo bom e fiel. Amém? Para que tudo que nós fazemos, irmãos, é para a honra e glória do nosso Deus, para alegrar o nosso Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, somos gratos ao Senhor pela Tua palavra. Nós louvamos a Ti, porque o Senhor tem falado conosco. Senhor, queremos ler a Tua palavra, queremos compreendê-la, queremos que o nosso coração esteja aberto. Senhor, queremos nos entregar a Ti, queremos que a nossa vida seja para o Senhor. Não permita que nada sufoque a Tua palavra, não permita que nada impeça de gerar raízes profundas no nosso coração. Senhor, não permita que nosso coração seja endurecido. Senhor, nos afasta do pecado. Senhor, vem transformar o nosso coração a cada dia, de um coração duro em um coração de carne, em uma boa terra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.